Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz, né? Estou muito feliz em estar aqui junto com vocês, né? Nesse momento em que estamos começando essa live. Eu queria que você, desde já, né? Convidasse as pessoas aí, porque nós vamos trazer uma breve palavra assim sobre perdão, tá certo? Então, a palavra de Deus diz aqui em Filemon, Filemon são apenas 25 versículos, não é? E o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta de dentro da cadeia para Filemon, dizendo assim: Filemon, eu venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. Amém? Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Ora, aqui Paulo está dentro da cadeia e os estudiosos, teólogos, acreditam que Paulo estava aqui escrevendo uma das últimas cartas dele. Ele devia estar possivelmente entre 65 anos de idade a 68 anos de idade. E Paulo já estava velho, no final da carreira. E vocês sabem que o histórico do apóstolo Paulo era de um grande evangelista, um grande missionário, um grande ganhador de almas. Pois é o apóstolo Paulo. Paulo era um ganhador de alma nato. Não é? Ficasse perto dele, ele era uma pessoa muito influente, uma pessoa que tinha realmente uma unção para conquistar a vida, para influenciar pessoas com o evangelho, com a palavra. Então, ele está aqui dentro da prisão, e essa prisão era uma casa assim domiciliar, né, onde os presos, pelo regime do sistema romano, eles mesmos eram que tinham que pagar a casa onde eles estavam presos. Parece até o Brasil, né? Onde nós, com os nossos impostos, é que bancamos os presos lá dentro. E Paulo estava ali preso injustamente por pregar e anunciar o evangelho. E o que aconteceu? Paulo estava na prisão e os estudiosos nos dão um relato interessante que quando o Paulo estava na prisão, ele estava sempre acompanhado por soldados. A sentinela era trocada diariamente, porque Paulo estava sempre pregando, sempre ensinando, sempre convertendo pessoas, levando pessoas ao conhecimento de Cristo, e era um verdadeiro perigo ao Império de Roma deixar um soldado o dia todo ali ao lado de Paulo. Então Paulo está dizendo aqui nessa carta de Filemon, é uma carta... Ok, vamos lá, tem uma caídazinha aí, mas eu creio que voltou, ok? Então, Paulo estava dentro da prisão, e dentro da prisão ele conquistava presos para Jesus. Então, teve um preso que ele conquistou para Cristo chamado Onésimo. E quem era Onésimo? Onésimo, segundo o contexto que nós lemos aqui nessa epístola a Filemon, nessa carta que ele envia a Filemon, Onésimo era um rapaz que tinha trabalhado com Filemon. Filemon possivelmente era uma pessoa que era um empresário, um fazendeiro, e vocês sabem que há 2000 anos atrás, em algumas regiões ali da Ásia, era permitido o trabalho escravo, não é? Então, Onésimo tinha sido escravo de Filemon, não é? E tinha dado um prejuízo muito grande, e depois desapareceu. Deixou um débito lá, uma dívida muito grande, e desapareceu, e aquilo causou muita chateação a Filemon. E Filemon era um servo de Deus, estava na igreja, ficou chateado, ficou triste por causa daquela dívida que foi deixada. Mas o que aconteceu? Filemon, de tanto causar danos, foi parar dentro de uma prisão para pagar pelos seus feitos. E o que foi que aconteceu? Lá na prisão conheceu o apóstolo Paulo. Paulo então começou a ensinar para ele: olha, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que se prostituía, não se prostitua mais. E começou a lapidar, dizendo: olha, aquele que está em Cristo
é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem que nascer da água, nascer do Espírito, você tem que mudar sua mentalidade, abrir seu coração e começar a viver uma vida regrada, um processo, um dia de cada vez. E Paulo foi tratando, foi discipulando e gerou então assim o Onésimo. Onésimo então se converteu e começou a se fortificar na fé. Chegou um tempo em que Onésimo tinha que sair da prisão e Paulo ainda ia continuar lá na prisão. Então Onésimo então começou a falar de Filemon, que tinha sido seu ex-patrão. E Paulo, o apóstolo Paulo, conhecia muito bem Filemon. Filemon tinha sido um discípulo de Paulo. Aí Paulo agora, como pastor dentro da cadeia, estava entre um patrão, que era uma ovelha dele, que era o Filemon, e estava entre um empregado, que era um escravo, que era o Onésimo. E Paulo então manda uma carta para Filemon, dizendo: venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ora, você sabe muito bem que esse é um dizer evangélico, é um dizer, eu diria assim, gospel, um dizer bíblico. Quando nós conquistamos uma vida para Cristo e levamos e apresentamos diante do Senhor e cuidamos daquela vida ali, aquela pessoa então ali passa a ser o nosso filho na fé. Você tem algum filho na fé? Eu tenho vários filhos na fé. Pessoas que eu gerei, pessoas que eu evangelizei, pessoas que eu apresentei a Cristo e venho cuidando e ainda cuido, não é, dessas pessoas hoje espiritualmente. Ora, Paulo está mandando Onésimo de volta para Filemon, e aí ele diz no versículo 11: ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. Não é verdade? Talvez você tenha tido pessoas que na sua vida lhe causaram muitos danos, muitos prejuízos, pessoas que prejudicaram demais a sua família, prejudicaram a sua honra, mancharam a sua imagem, não é? E você ficou chateado com aquela pessoa. Talvez você tenha alguém na sua família, um parente, um colega, que você emprestou um dinheiro, uma quantia alta, não é? E essa pessoa lhe decepcionou, sujou o seu nome, e você está aí dizendo assim: puxa, esse pastor aí, ele está falando uma coisa ali, mas eu queria que fosse com ele. Ora, quem nessa vida nunca se decepcionou com pessoas? Não é? Aí muitas vezes a pessoa usa aquele termo assim: maldito o homem que confia no homem. Mas veja bem, nesse caso aí, não se refere a pessoas como colegas e amigos. Quando a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, é aquela pessoa que tira toda a confiança de Deus e coloca no homem. A pessoa para namorar, noivar, casar, precisa ter uma confiança mútua. Se um empregado, um empresário vai colocar um funcionário, aquele patrão ele tem que confiar que aquele funcionário ali é uma pessoa de boa índole. Não é? Então, essa questão assim, de maldito homem que confia no outro é quando a pessoa então coloca a total confiança no homem, em vez de colocar a total confiança em Deus. Então, Paulo está dizendo aqui: eu estou te enviando de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Eu acho interessante, eu queria que chamasse a sua atenção, era para isso. É que tem pessoas que começam a interceder por outra. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já intercedeu por alguém? Você já tentou ajudar alguém? Você já tentou amenizar uma situação de briga de alguém? Você já tentou amenizar ou aliviar a carga de outra pessoa, quando essa pessoa estava ali aflita ou chateada demais com a outra? Pessoas até em caso de morte, pessoas que foram armadas com revólver, faca e qualquer outra coisa, um instrumento que viesse levar o outro a óbito. E de repente essa pessoa intermediou e disse: olha, rapaz, não faz isso não, isso é um pai de família, perdoa. E o que eu quero falar para você nesse instante é isso: libera perdão nessa manhã. Aleluia, aleluia, libera perdão. Não fica guardando mágoa, não fica guardando rancor, não guarda ódio, não é? Então, libera perdão nessa manhã. Eu não sei o que é que você está passando, não sei o que é que você está entendendo, mas quem perdoa vive melhor.
Quem perdoa vive mais aliviado. Quando as pessoas vão para um hospital, quando as pessoas chegam numa emergência cardiológica, eu já vi isso e muitas vezes, né? Uma das perguntas que os médicos fazem é: você teve alguma contrariedade? Você teve alguma confusão hoje? Você teve alguma discussão hoje? Quantas e quantas pessoas, infelizmente, até dentro do nosso meio evangélico, guardando ódio, guardando mágoa, guardando ressentimento. A Bíblia diz assim: olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não há problema de você se chatear com uma coisa, ou ter uma raiva de uma coisa, ficar indignado com uma coisa. O apóstolo Paulo uma vez estava pregando em uma determinada cidade e tinha uma mulher que estava vindo atrás dele o tempo todo, dizendo coisas com ele, dizendo coisas, dizendo coisas até boas, né? Dizendo assim: esses homens aí são filhos do Deus Altíssimo, ouçam ele, e tal. E aquilo ali foi durante vários dias e estava dando lucro aos seus patrões, porque ela trabalhava com adivinhação. E Paulo então se indignou, se irritou com aquilo e disse: ó filho do diabo, eu te repreendo agora, larga o corpo dessa mulher. Então Paulo teve ali uma indignação. Outro momento que Paulo teve uma indignação foi quando ele chegou na cidade, né, e começou a ver ali deuses de tudo que era lugar, de tudo que era coisa, deuses de todo tamanho, de todo tipo. Paulo então viu uma faixa que estava escrita assim: ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse: esse Deus desconhecido que vocês adoram, que vocês não conhecem, é que eu estou adorando. Mas aquilo ali foi uma indignação que Paulo teve e trouxe uma mensagem poderosa. Glória a Deus por isso, não tem problema. Agora, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém? Então, eu tenho visto muita gente, às vezes, que dirige culto, que prega, que testemunham, até pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que vão ao púlpito, vão evangelizar na rua, vão pregar nos lugares com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio. Não, meu irmão, libera perdão. A Bíblia leva isso tão a sério que ele diz assim: olha, quando você for oferecer sua oferta lá no altar, se você está devendo perdão a alguém, você deixa ali, vai lá, se reconcilia com o teu irmão e depois vai lá e coloca a oferta. Você lembra da oração de Jesus? Jesus disse assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas, estou adiantando, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é muito sério, irmão. Perdoar as nossas dívidas. Então, eu acredito que as orações são interrompidas quando nós não liberamos perdão. As orações são interrompidas. Está sendo em vão. Está sendo em vão. Receba isso nessa manhã, libere perdão nessa manhã, não guarde raiva, não guarde ressentimento. Como é terrível nós observarmos e vermos assim, irmão que não fala com irmão. Eu não falo em uma questão apenas carnal, não, eu falo até dentro de igreja. Irmão que não fala com irmão, a irmã dirigente do círculo de oração não fala com o presbítero, não fala com o diácono, não fala com esse, não fala com aquele. Não é por aí, não é assim. A Bíblia diz que se o mundo observar as nossas boas obras, eles vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Lá em Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, que o casal deve viver uma vida mútua de perdão, de paz, de amor, de alegria, a tal ponto, essa união e esse amor, que ele diz assim, que se houver confusão, briga, discussões, dissensão, a ponto de ficarem um se degladiando com o outro, a Bíblia diz que as orações são interrompidas. Você imagine, em nossos dias, nós observarmos ministérios que não pode sair desse ministério aqui e não pode visitar aquela igreja. Esse irmão dessa igreja aqui não pode visitar aquela dali. Não, meu irmão. O dono do rebanho é o Senhor. O dono do rebanho é o Senhor. Pastores que às vezes se desligam, saem de um ministério, começam um outro ministério e começam a ficar com raiva daquele outro pastor, daquele outro líder. Não é por aí. Libere
perdão. Libere perdão. Quem perdoa vive melhor. Você talvez esteja dizendo assim: você não sabe o tamanho da minha mágoa. Você não sabe quanto essa pessoa me prejudicou. Você não sabe quanto dinheiro essa pessoa pegou. Essa pessoa abusou da minha bondade, abusou da minha casa, abusou da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha filha. Não interessa. Libere perdão hoje. Perdoai. A gente fala assim: perdoai as nossas ofensas, né? A gente não ora assim? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ah, querido, Paulo, quando escreve a Filemon, depois dele tratar o coração de Onésimo e mandar Onésimo de volta para Filemon, ele intercede por Onésimo, dizendo a Filemon: Filemon, assim sendo, o versículo 17... assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe como se recebesse a mim mesmo. Paulo está mandando Onésimo, que ele conquistou para Cristo dentro da cadeia, mandando Onésimo de volta para Filemon, que era o patrão dele. Você recebe ele, recebe como se fosse eu mesmo. Amém? E aí Paulo diz assim, o versículo 18: contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo custo na minha conta. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Paulo intercedendo por Onésimo, dizendo assim: se ele te fez alguma coisa, põe na minha conta. Que coisa, que intercessão. Você sabe o que é intercessão, né? É rogar por outro, interceder por outro, intermediar a favor de outro. Foi o que Paulo fez. Paulo intercedeu por Onésimo, que tinha conquistado para Cristo e estava mandando para o irmão Filemon, que era um patrão na igreja onde Paulo tinha pastoreado, dizendo assim: recebe esse empregado aí, se ele fez alguma coisa, coloca na minha conta. E Paulo diz assim: eu, Paulo, escreva estas palavras do meu próprio punho, eu pagarei, para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão Filemon, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima meu coração em Cristo. Puxa vida, que coisa maravilhosa, né? E o versículo 21, eu escrevo-te, Filemon, na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Amém? Então, libere perdão. Pare de guardar raiva. Pare. Isso não agrada a Deus. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Você tem orado assim, não é? Então, querido, eu espero que você saiba que a terapia para viver bem é perdoando. Jesus, uma vez Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, até quando devemos perdoar o nosso próximo? Até 7? Porque o judeu perdoava até 5, até 3, aí Pedro disse: até 7. Aí Jesus disse: eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Amém? Então, pelo amor de Deus, pegue a prática de perdoar. Não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Grava isso. Vive melhor quem perdoa mais. Vive melhor quem perdoa mais. Amém? Então, libera. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui em Efésios, no capítulo 6, o versículo 8. Diz assim: certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Quer fazer o bem? Libera perdão, em nome de Jesus. E liberar também não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Você pode lembrar do fato que aconteceu, porque nós temos memória, nós temos sentimento, mas o sentimento de perdão, ele vai trazer uma leveza para o teu corpo. O sentimento de perdão vai trazer um bálsamo para a tua vida. O sentimento de perdão vai cobrir essa ofensa, vai apagar essa ofensa. E você vai ver. Você vai dormir melhor. Você vai rir melhor. Você vai comer melhor. Você vai pregar melhor.
você vai ver o céu aberto sobre a sua vida. Amém? Quero orar por você para encerrar essa live nesta manhã. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa dessa, Senhor, que nos acompanhou nesta live e por onde este vídeo vai ser ouvido, Senhor, essa pessoa que nesse momento está chorando de raiva, está chorando de ódio, está chorando de mágoa, está chorando de ofensa, está cheio de contendas e ofensas no seu coração. Meu Deus, arranca isso pela raiz e que ela possa ser tocada nesse momento pela unção do Teu Espírito e ela possa liberar perdão para viver uma vida tranquila e em paz. Em nome de Jesus, passa o Teu óleo da unção, o Teu bálsamo de Gileade, passa sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Nos ensina a viver uma vida de perdão. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Olha, divulga essa live. Compartilha aí no teu Face. Compartilha no WhatsApp. Né? Vive melhor quem perdoa mais. Libera perdão neste dia. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Tá? Fabiana Giradelo, a Danielma, a nossa irmã Betânia, né? A Keline Santos, né? A minha esposa, que está aí sempre, Aparecida, a Nubiel e Fátima, ok? Tony Moreira, ok? Então, todo o pessoal que está aí nos assistindo, muito obrigado. Vânia Barros, né? Todo o pessoal, Jacilene Oliveira, ok? Deus abençoe vocês, tenham todos um dia maravilhoso na presença de Jesus. Lembre-se, vive melhor quem perdoa mais. Um grande abraço.